A graça e a paz, bem-vindos ao podcast de estudos do pastor Elton Mello. É um privilégio começar mais esta análise aprofundada hoje. Com certeza. É muito bom estar aqui de novo. O nosso objetivo nesse estudo detalhado é desvendar algo que, mais cedo ou mais tarde, toca a vida de muita gente, sabe? Milhões de pessoas pelo mundo. Aham, não tem como ignorar. Pois é, nós vamos explorar como a fé e aquele cuidado prático do dia a dia se unem para combater um dos maiores males do nosso tempo. E o material que guia a nossa conversa hoje é muito especial. Muito. É o texto Como Vencer a Depressão com a Ajuda de Deus. Essa foi uma mensagem ministrada pelo pastor Elton Mello durante a campanha de 40 dias de jejum e oração de 2026. Lá na Igreja Batista Independente de Curitiba, né? Exatamente. E o que torna essa leitura tão necessária é que ela não só acolhe quem está sofrendo, mas traça uma rota muito clara de restauração. É uma rota palpável mesmo. E para a gente começar a entender essa rota, precisamos olhar para o contexto bíblico base desse estudo. Que é fascinante por si só. Muito. O texto base está em 1 Reis, capítulo 19, dos versículos 5 a 8. É a história do profeta Elias. Um clássico. Sim, e se a gente conectar com o cenário maior, fica intrigante. Elias tinha acabado de viver o que provavelmente foi o ápice no ministério dele. Aquela vitória no Monte Carmelo. Exato. Uma vitória espiritual gigantesca contra centenas de falsos profetas. Foi épico, público. Mas logo em seguida, a rainha Jezabel envia um recado ameaçando ele de morte, de uma forma implacável. E a reação dele diante dessa ameaça é o que humaniza muito a história toda. Total. Porque a gente imaginaria que um cara que acabou de ver fogo descer do céu daria risada de uma ameaça dessas. Mas o medo bate. E bate forte. Ele foge desesperado, né? Foge para o deserto, deixa o servo para trás, decide caminhar sozinho, até que, exausto, senta debaixo de um pé de gesta, que é um arbusto ali do deserto, e simplesmente pede a morte a Deus. É muito forte isso. Ele diz que já deu, que não aguenta mais. É o retrato de um esgotamento absoluto, físico, emocional e espiritual. A bateria zerou. Zerou por completo. E é aí que o texto nos convida a observar a resposta de Deus. Que surpreende muito. Surpreende demais. Porque diante de um profeta entregando os pontos, Deus não humilha ele. Não cruza os braços exigindo que Elias tenha uma postura de super-herói da fé naquele instante. Deus não dá bronca. Nenhuma. A resposta divina vem em forma de cuidado prático, de direção. Deus oferece exatamente o que ele precisava naquela vulnerabilidade extrema, sem cobrar nada em troca. Isso muda toda a perspectiva de como nós fomos ensinados a lidar com o sofrimento, sabe? Com certeza muda. O material enfatiza que, antes de vencer qualquer batalha, é preciso dar nome a ela, encarar a realidade de frente, sem culpa. Sem tentar maquiar a dor. Exato. E é por isso que um dos pontos cruciais que o estudo traz logo de cara, e vale a pena a gente desmistificar aqui para a nossa audiência, é a própria definição da depressão no meio cristão. Porque ainda existe muito estigma. Demais. Olhares tortos, julgamentos. Mas o texto do pastor Elton Mello é categórico. Depressão não é frescura. Não mesmo. Não é fraqueza espiritual e não se resume à falta de oração. Ela é um transtorno real e multifatorial. E é fundamental a gente bater nessa tecla. Quando dizemos multifatorial, estamos falando do corpo, dos desequilíbrios químicos da mente, da história de vida. Traumas passados. Isso, traumas, o ambiente de estresse. Ninguém acorda e decide entrar em depressão profunda. Não é uma escolha. E o que consolida isso no estudo são os dados sólidos, né? Sim, o texto cita a Organização Mundial da Saúde, a OMS, para mostrar que quem sofre com isso não está sozinho. A estimativa é de que cerca de 280 milhões de pessoas vivam com depressão hoje. 280 milhões? É mais que a população do Brasil inteiro. É assustador. Representa tipo 5% de toda a população adulta global.
E olhando para o Brasil, os números da Organização Pan-Americana da Saúde mostram que 5,8% da nossa população sofre com a doença. Dá uns 11 milhões e meio de pessoas por aí. Exatamente. O texto também traz a Pesquisa Nacional de Saúde de 2019. Ela revelou que 10,2% dos adultos relataram já ter recebido um diagnóstico feito por um profissional. Isso contando só quem conseguiu buscar ajuda médica, né? O número real de quem sofre calado deve ser bem maior. Muito maior. A mensagem central de trazer esses dados para um estudo teológico é tirar o peso do isolamento. Se a pessoa enfrenta essa luta, não precisa esconder debaixo do tapete. Quanto mais cedo encarar a realidade, mais cedo começa o tratamento. E a conexão teológica que o pastor Elton Mello faz aqui é sensível demais. Quando Elias estava no fundo do poço, Deus não mandou ele parar de sentir aquilo por decreto. Não teve um deixe de estar triste agora. Não. O Senhor começou pelo básico do básico, descanso e alimento. É a validação divina de que o nosso corpo precisa de atenção primária. O anjo trouxe pão assado e água e deixou ele dormir. Simples assim. Isso ilustra perfeitamente uma citação clássica que o estudo faz questão de mencionar. É de Tomás de Aquino. O que ele diz? Ele dizia assim: a graça não destrói a natureza, antes a aperfeiçoa. Uau, muito profundo. Significa que a ação sobrenatural de Deus não anula a nossa biologia. A graça atua através dela para restaurar o que quebrou. Faz todo sentido. Até porque essa exaustão do Elias não surgiu do nada. Ninguém acorda de repente num deserto existencial. É um processo. Um processo gradativo. Vai se instalando devagar. E o material destrincha muito bem essa fisiologia do deserto. São passos que muitas vezes passam despercebidos na nossa correria. O estudo lista 5 estágios claros dessa queda. Vamos repassar eles. Vamos. O primeiro passo é a sobrecarga e o estresse prolongado. É quando o corpo entra em modo de sobrevivência crônico. Gastando muita energia só para dar conta do mínimo. Isso, vivendo no limite do estresse. E o corpo humano não foi feito para operar no vermelho o tempo todo. A conta chega. E aí desembocamos no segundo passo, que é o sono ruim e o cansaço. A energia despenca. Pensamento fica lento, lavar uma louça parece que exige a energia de uma maratona, o corpo começa a ceder. E como consequência vem o terceiro passo, o isolamento. A pessoa para de falar sobre o que sente, para de pedir ajuda e começa a sumir. Recusa convite, se afasta da comunidade e acha que está numa zona de segurança. Quando, na verdade, é uma armadilha. Bem parecido com o Elias deixando o servo para trás. É aquela falsa ideia de não querer ser um peso, mas sozinho a mente vira um campo minado, o que leva ao quarto passo, a ruminação. A mente girando em falso. Exato. Repassando os mesmos problemas, a culpa, sem achar saída. Uma sensação esmagadora de inutilidade. Até que chegamos no quinto passo, a perda de prazer e de esperança. As coisas que davam sentido um hobby, o ministério, a família, perdem o gosto. A vida perde a cor. E o pastor Elton Mello organiza de forma brilhante como isso afeta o ser humano. Ele usa uma divisão tricotômica. Corpo, mente e relações e espiritualidade. Isso. No corpo, as evidências são claras. Fadiga crônica, insônia ou sono em excesso, alterações de apetite e daquelas dores físicas que o médico não acha causa. Acompanhadas de um desânimo que não passa. Já na mente, a pessoa tem muita dificuldade de concentração, a memória falha o tempo todo e vêm os pensamentos distorcidos. A lente do mundo fica turva. A voz interna fica repetindo que não tem saída, que ninguém se importa. E na terceira área, relações e espiritualidade, vem aquele distanciamento. Uma irritabilidade frequente onde qualquer coisa é motivo para chorar. E do lado espiritual, um silêncio. A sensação terrível de que Deus está distante. De que ele virou as costas. Mesmo que ele não tenha virado. E essa sensação nos lembra uma frase do A.W. Tozer que está no material. Qual é a frase? O que vem à nossa mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante a nosso respeito. Muito forte. Porque se a mente distorce Deus e enxerga ele como um feitor exigente e acusador, a culpa só aumenta.
Mas se a pessoa compreende que ele é um pai que acolhe no deserto, isso já é o início da restauração. Que é exatamente o que a gente vê na segunda parte da história. O nosso terceiro segmento hoje, a receita divina para a cura completa. A virada na caverna. Isso, lá em 1 Reis 19, a partir do versículo 9, Elias entra numa caverna, no escuro, achando que é o único profeta fiel que sobrou na terra. A mente pregando a peça de que somos os únicos sofrendo no planeta. E a forma como o Beatles desmonta isso é extraordinária. Deus atua de forma integral, no espírito, na mente e no corpo. O primeiro passo, como a gente adiantou, é o sustento interior. Pão e água. Comer, beber e dormir 2 vezes. E a lição do pastor Elton Mello aqui liberta muito. Cuidar do corpo não é ser pouco espiritual. Jamais. A cura começa num ajuste da rotina. E o estudo lista que esse cuidado de Deus hoje vem pelo apoio pastoral, pelo abraço da comunidade, pela psicoterapia. E por avaliação médica rigorosa, com medicação responsável se o psiquiatra achar necessário. A fé não exclui a medicina, de jeito nenhum. Remédios são ferramentas que o Senhor usa para consertar a química do corpo que Ele mesmo criou. Perfeito. Depois de nutrir o corpo, vem um segundo passo, a voz mansa. A cena mais bela dessa história. Deus chama Elias para fora da caverna. Vem um vento fortíssimo que quebra as rochas. Mas Deus não estava no vento. Depois um terremoto. Deus não estava lá. Depois um fogo consumidor. E Deus também não estava no fogo. Até que vem um murmúrio de uma brisa suave. E é ali que o Senhor fala. O contraste entre o acolhimento e a acusação. Quem está com a mente adoecida não precisa de bronca nem de alguém gritando no ouvido para ter mais fé. Precisa da brisa suave. Escuta, ambiente seguro. E o estudo ensina uma prática, durante a campanha, para sintonizar com essa brisa suave. Eles chamam de troca santa. Conta mais sobre isso. É um exercício mental para reposicionar os pensamentos com a palavra de Deus. Em vez de aceitar as mentiras da depressão, a pessoa responde ativamente. Como seria no dia a dia? Funciona assim. Vem um pensamento de condenação dizendo que a pessoa é um fracasso. Imediatamente, ela faz a troca santa, lembrando da graça de Deus, que em Cristo não há condenação. Maravilhoso. Se vem um pensamento de desistir de tudo, a pessoa se agarra numa promessa bíblica de renovação. Se bate a sensação de abandono, declara em voz alta a presença do Pai que prometeu estar conosco todos os dias. É trocar o lixo mental pela verdade divina. Que ferramenta prática. E depois de nutrir o corpo e acolher a mente com a brisa suave, Deus dá o terceiro passo. Ele devolve os passos e o propósito do Elias. Mas de forma muito gentil. Sim, Deus não exigiu que ele voltasse ao normal em 5 minutos e fosse enfrentar a Jezabel sozinho. Ele recalcula a rota, devolve a missão aos poucos e tira o peso da solidão. Manda ele ungir novos reis e principalmente o sucessor dele, o Eliseu. Inserindo novas pessoas na caminhada, provando que a cura é um processo diário, acompanhado por outras pessoas. E para colocar isso em prática já essa semana, o estudo traz atitudes imediatas. Bem pé no chão. A primeira é: pare de lutar sozinho. Busque alguém maduro e de confiança hoje mesmo e peça ajuda. A segunda atitude é voltar ao básico, sem heroísmo. Água, sono, pequenas caminhadas. Um passo de cada vez. A terceira é se aproximar de Jesus com orações simples. Um Senhor, me ajuda já basta quando a mente está exausta. Estar numa reunião de fé só ouvindo em silêncio já é um passo em direção à luz. E a quarta atitude? Reafirmando o que falamos. Procurar ajuda profissional humana. Psicólogos e psiquiatras são instrumentos de socorro. Uma abordagem equilibrada. E o texto traz citações de grandes homens que enfrentaram vales escuros, como o Charles Spurgeon, que lutou muito contra a depressão. A frase dele, citada no material, é incrível. Aprendi a beijar a onda que me lança contra a rocha dos séculos. Uma forma dolorosa, mas poética de ver que até as piores tormentas podem nos empurrar para o fundamento seguro que é Deus. E tem também a citação de Agostinho de Hipona, Que diz, tu nos fizestes para ti, e o nosso coração vive inquieto enquanto não descansa em ti. No fundo, esse descanso definitivo a gente só acha nos braços do Criador. Falando em buscar ajuda e descanso,
O estudo do pastor Elton Mello traz um alerta de cuidado seríssimo, que repassamos como um serviço de utilidade pública. Muito importante isso. Se a tristeza virou prisão para alguém que nos ouve hoje, se a mente virou um campo de batalha diário, não adie a busca por socorro. Não finja que está tudo bem. Busque auxílio imediato. E se houver risco iminente, busque atendimento de urgência. No Brasil, o Centro de Valorização da Vida, o CVV, atende no número 188. É 24 horas, gratuito e sigiloso. O número é 188. Ligar é um ato de coragem. Pedir ajuda é o maior sinal de força, e o pastor Elton Mello encerra o material com uma oração que é um decreto de esperança. Ele pede ao Deus que cuidou de Elias que fortaleça o corpo exausto e acalme a mente aflita. Um clamor por coragem. Sim, pedindo o Espírito Santo para ajudar a dar o próximo passo. E a declaração final é que a depressão não terá a última palavra, porque Jesus Cristo é o Senhor, caminhando rumo à cura, um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Que estudo denso, mas tão acolhedor e prático. Para fecharmos, queria deixar uma reflexão final construída em cima da jornada de Elias. Fique à vontade. E se os momentos de maior deserto e dor silenciosa não forem um atestado do nosso fracasso? E se o deserto for o cenário exato onde Deus nos leva para remover as armaduras mais pesadas? Aquelas armaduras de ter que impressionar, de ter sempre a resposta, de carregar o peso do sucesso sozinho. Talvez Deus remova isso para nos lembrar que somos amados na nossa humanidade mais vulnerável. E quando as cortinas caem e estamos exaustos, tudo o que a gente precisa é de pão, água e do sussurro de um Deus que diz para a gente descansar. Uma reflexão belíssima de que não precisamos ser fortes o tempo todo para sermos amados por Ele. Convidamos você que nos ouve a acessar o site de estudos do pastor Elton Mello, www.alcancevitoria.com, onde este e outros milhares de estudos estão publicados para o seu crescimento espiritual. Até o próximo podcast dos estudos do pastor Elton Mello. Fique na paz do Senhor. Uma reflexão belíssima de que não precisamos ser fortes o tempo todo para sermos amados por Ele. Convidamos você que nos ouve a acessar o site de estudos do pastor Elton Mello, www.alcancevitoria.com, onde este e outros milhares de estudos estão publicados para o seu crescimento espiritual.